Estamos de volta com Impressões, hoje conversando com o deputado Galego Souza. Nesse bloco nós vamos conhecer um pouco mais sobre a atividade profissional e nós estamos no local onde essa atividade formal começou. Deputado, como é que foi o seu primeiro emprego formal, que foi nesse espaço onde nós estamos? Pois é, eu em 95, ainda viajando naquela época, vendendo rede lá fora, tomei a decisão de parar. Minha mãe adoeceu, como não tinha nenhuma filha, mulher, e eu vim para cá, para São Bento, cuidar dela, né? Depois de 15 anos de trabalho vendendo rede lá fora, aí decidi vir para cá, vim cuidar da minha mãe, em seguida ela faleceu, e aí eu tomei a iniciativa de colocar um comércio aqui, uma empresa pequena na época, o dinheiro era difícil, e aí fui a Santa Catarina, encontrei um empresário fabricante do fio, a matéria-prima que fabrica a rede, e lá começamos uma comercialização. Ele fabricava só um tipo de fio só, porque o dinheiro era pouco, não dava para comprar muito, né? E aí eu comprava, pagava o frete, os caminhões traziam, trabalhei um ano só com um tipo de fio só. Aí foi quando meus irmãos, 2 irmãos meus, chegaram para mim e perguntaram se eu não queria fazer uma sociedade com eles, porque o meu dinheiro era pouco e não dava para colocar os outros tipos de fio que precisava para comercializar na empresa. E assim fomos, fizemos as contas do que tinha. Eu lembro que naquela época eu contabilizei tudo, deu para somar R$300 mil. E eles também colocaram 300 mil, os outros 2. Aí foi quando construímos esses prédios aqui, e a empresa começou a crescer. Eu passei a representar outras empresas fabricantes de fio de São Paulo, também lá de Santa Catarina, Minas Gerais, aqui da região Nordeste. O crédito começou a crescer e essas empresas me deram muitas oportunidades de trabalho dentro desse comércio aqui que nós estamos hoje. O senhor sempre teve um tino muito voltado para os negócios, para o comércio, né? Para o comércio, eu saí daqui de São Bento com 18 anos, destinado a trabalhar no comércio, né? E passei 15 anos comercializando a rede lá fora, foi quando voltamos para cá. E aí, com 10 anos mais ou menos de trabalho nessa empresa, deu condição da gente construir esse posto aqui, tá? Compramos essa área aqui, construímos restaurantes, compramos caminhões, carros, para trabalhar na empresa. A empresa cresceu. Graças a Deus tivemos muito sucesso diante do trabalho, tanto eu quanto os meus irmãos. Eles fabricavam a rede e eu passava a matéria-prima para eles. E o sobrinho vendia a rede lá fora. Isso era uma cadeia. Uns fabricando, outros comercializando a matéria-prima aqui, e os mais novos comercializando a rede lá fora. Eu queria que o senhor contasse uma outra história da sua vida que é muito interessante. O senhor, aos 18 anos, foi caminhoneiro e foi transportar a rede para uma região que na época era muito inóspita, que era a região norte do país. Como é que foi isso, deputado? Um irmão meu já viajava para lá e em 80 eu completei 18 anos, mas já cuidando também de fazer a carteira de motorista aqui no Rio Grande do Norte. Ia de caminhão pau de arara, pegava carona e consegui tirar a carteira de motorista. E na época prenderam a carteira de motorista do meu irmão lá em Picos, no Piauí. De lá ele liga para mim: você me espere aí, você vai viajar comigo. Eu estou sem documento e você tem documento. E eu louco para trabalhar, rapaz novo naquela época, com 18 anos, doido para conhecer o país. Aí fui com ele. Topou a aventura. Foi uma aventura no caminhãozinho pau de arara, caminhão com 2.000 redes e 20 vendedores. E eu era um dos vendedores, era motorista e vendedor. Então enfrentamos essa Transamazônica. Lembro como se fosse hoje,
uma travessia de uma cidade para outra com mais de 500 quilômetros sem nenhuma cidade. Tudo estrada de chão. Quando dava uma chuvinha, o barro escorregava que só sabão. E uma dessas travessias nós passamos 2 dias para atravessar. Porque estava chovendo. Estava chovendo, é. O alimento que nós levamos acabou. Chegamos numa casa, em uma fazenda, e procuramos saber se não tinha condição de servir um almoço para a gente, porque a gente pagava, ainda tinha o dinheiro. E a senhora falou o seguinte: olha, tem o arroz, tem o feijão, agora a carne aqui hoje não tem. A única carne que tem é uma cobra que meu esposo matou, a cobra grande, que eu vou, se vocês aceitarem, eu vou fazer para vocês. E não tinha outra solução e a gente aceitou. Aceitou, ela fez a cobra, a gente comeu. Não tiveram medo que fosse venenosa, não? Pois é, perguntamos a ela, ela disse: não tem problema, porque o meu esposo come, meus filhos comem, todos eles vão almoçar com vocês aqui. E assim fizemos, almoçamos, comemos a cobra. E qual era o sabor da cobra, finalmente? Olha, eu acho, na época, ainda lembro um pouco, tinha o sabor de peixe. Não sei se a cobra... E tem cobra de várias espécies, eu não lembro também qual era a espécie da cobra. Mas ela tinha um sabor de peixe, mas não era um sabor muito gostoso, não. Hoje, talvez se voltasse a outro lugar e tiver a cobra, eu já não como mais. Com a opção, certamente não seria a cobra. Não queria mais. Mas eu comi também por curiosidade. Para saber como era, como seria o sabor e tal. E naquele momento, como a gente já passando de 3 horas da tarde sem ter nada para comer, a gente comeu e achou gostoso, né? Só no final da refeição, e aí a gente vai enjoando um pouco. Mas isso foi uma experiência que eu vivi nessa época de viagem, isso já chegando no Rio Madeira, lá na Amazônia mesmo, na Amazônia, atravessando para Rondônia, naquele lado de lá. E lá eu passei 90 dias com meu irmão lá. Você chegou a cruzar a fronteira lá na região norte? Chegou a Bolívia, por exemplo? Isso, tem uma cidade no Brasil que se chama Guajará-Mirim. E de Ji-Paraná, em Rondônia, para Guajará-Mirim, dava 300 quilômetros de chão. Passamos 2 dias nessa travessia, de 300 quilômetros. Aí fomos à fronteira, de lá cruzei, fui vender rede lá na Bolívia. Quando a fiscalização me pegou na Bolívia, né? Pegou e me pediu os documentos, eu mostrei a documentação necessária aqui do Brasil. E lá eles disseram que faltava um documento, um permisso para mim trabalhar do lado de lá. E eu não tinha nem como procurar, desinformado naquela época. Eles me liberaram, vieram me deixar na barreira do rio, né? Colocaram o veículo que eles andavam era uma moto. E aí quando eles me deixaram na beira do rio, eu voltei novamente para a cidade. E terminou de vender as redes? Aí vendi as redes logo, os bolivianos gostavam muito da rede lá, muito quente, né? E vendi logo as redes. E depois encontrei com eles, no mesmo dia. E eles falaram: mas Brasil, você ainda por aqui? Cadê as redes? Eu guardei. Não estou vendendo, estou passeando. E assim fiz isso durante uns 30 dias. Depois acostumei com eles, eles já estavam acostumando comigo, eu já estava falando o idioma deles quase correto também. E aí acabou o problema naquela época. Mas foi uma experiência que eu vivi diferente aqui do Brasil. Eu estive na Bolívia, atravessando a fronteira, estive na fronteira com o Peru, também lá no Acre, estive aqui no Paraguai e estive no Uruguai. Isso tudo vendendo rede. E dirigindo caminhão. E dirigindo caminhão. É verdade que a rede de São Bento é uma das melhores, ou talvez seja a melhor do país? São Bento levou uma vantagem por ter uma produção maior. O pessoal de São Bento se desloca daqui e anda todas as regiões do país. E consegue oferecer um preço bom. E consegue oferecer um preço bom. Na minha época, eu enchia um caminhãozinho aqui com 2.500 redes. Quando terminava de vender, eu voltava porque não tinha os caminhões grandes para abastecer. Mas hoje não. Hoje os caminhãozinhos vão com os vendedores
e as carretas saem abastecendo esses caminhãozinhos lá fora, em todos os estados desse país. Então hoje já se tem uma diversidade maior, são vários produtos, não é mais só a rede. E através da rede é que já se está fabricando outros produtos, como a toalha, né? O tapete. Mantas também. Mantas também. Hoje já está entrando muito produto chinês aqui em São Bento. E também favoreceu mais a comercialização. E tem chineses, tem empresários chineses que vêm, me parece que uma vez por mês, e distribuem produtos também. Isso, esses produtos que você falou. Eles fazem a comercialização com as fábricas lá na China e com os distribuidores aqui no Brasil. Então, uma vez por mês, mais ou menos, eles vêm aqui de Fortaleza, né? Vêm para Recife também, vêm para São Paulo. E os caminhões aqui de São Bento pegam esses produtos em todas as partes do país. Aonde eles desembarcam, o pessoal aqui de São Bento manda pegar. Só que aqui na minha época, nesse local aqui que nós estamos, eu só comercializava fio de algodão. Sim. Cheguei a comercializar aqui umas 300 toneladas de fio a mês. Quando naquela época São Bento consumia uns 2 milhões de quilos a mês. Hoje já reduziu muito, talvez não esteja consumindo mais nem 1 milhão de quilos. Qual foi o auge da produção de rede aqui em São Bento? Dos anos 80 até 2000 produziu mais, porque mais rede, né? Uhum. Mas eu falo assim, mas eu acho que o consumo ainda está alto, porque esses outros produtos também levam a um consumo muito grande de fio, como a toalha. Agora, já que são outros tipos de fio. Sim. O senhor falou há pouco sobre política, e é justamente sobre política que nós vamos tratar no próximo bloco. Voltamos já.